De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Conosco também, Vitalícia Levíssima, Água de Marília e Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Caroline Profeta, médica ginecologista e obstetra da Gen Clínica, nossa entrevistada de hoje no programa Conexão, falando aqui sobre estética íntima feminina. E a gente está falando um pouco aqui também, na verdade estamos falando de saúde da mulher, falando aqui de filhos, parto, enfim, muito bom o bate-papo aqui. A Gen Clínica que está, aliás, chegando na cidade agora, né? Muito legal. E a gente vai daqui a pouco até falar da equipe, né? Que está compondo lá a Gen Clínica. Mas eu queria falar ainda, doutora, da questão, a gente foi para o intervalo, estava falando da questão dos partos, né? E aí, essa coisa realmente de optar aí pelo parto natural ou pela cesárea, enfim, e você destacou, eu queria até reforçar isso, a importância mesmo da confiança, né? Do relacionamento entre a paciente e o médico e a médica, né? Eu acho que essa confiança realmente ela é fundamental. Eu falo que é um relacionamento que começa lá no comecinho da gravidez e você vai construir esse relacionamento no decorrer dos 9 meses, né? Então, é um relacionamento muito aberto. Então, ela precisa ter liberdade de falar e de ter suas dúvidas e de conversar com o médico. Eu falo que a decisão também nunca é uma decisão de cima para baixo. Eu nunca vou impor uma situação, né? Então, eu acho que isso é realmente o papel do obstetra, que é escutar a sua paciente e identificar dentro dela o que é que realmente ela quer. Porque o que também que eu tenho visto muito é que com essa onda de parto normal, de humanização, tem muita gente, às vezes, uma paciente que não tem uma condição emocional para ter um parto normal, às vezes ela chega com essa vontade. E você vê que aquilo não é uma coisa de dentro dela. Então, eu acho que isso é muito de sensibilidade e de relacionamento. Eu preciso conhecer essa paciente para eu poder identificar esse tipo de situação, né? E também conversar com ela para que ela realmente desenvolva essa vontade dentro dela realmente do parto normal, ou que realmente ela consiga assumir que não é a vontade dela. E eu sempre reafirmo para todas elas, independente do consultório ou às vezes até nos plantões que eu dou, que é muito importante ela expor a decisão dela. Então, qual é a minha vontade? A minha vontade é isso. E aí o médico vai dizer, você tem condição para isso ou não? E a gente também tem a sensibilidade de dizer, né? E de conversar com ela e de tentar conduzi-la realmente para aquilo que você precisa. Mas a interferência só pode acontecer, independente, para parto normal ou para cesárea. Já aconteceu de paciente, às vezes, que não quer parto normal, está com 6, 7 centímetros de dilatação. E aí a gente fala, querida, você vai conseguir. Espera mais um pouquinho, está dando certo, nós estamos conseguindo, né? Então, o inverso também é verdadeiro. Então, aquela paciente que às vezes não quer de jeito nenhum e ela está evoluindo bem a parto normal. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de conseguir levar esse tipo de situação. E a gente imagina que esse inverso não acontece, mas acontece também, né? Acontece com uma frequência bastante, né? Uma frequência boa. Que bom. Agora, falando um pouco do pré-natal, o comprometimento da gestante com o pré-natal também vai influenciar diretamente no sucesso, né, desse parto. É a parte que eu falo que é a parte que depende delas. Eu sou muito tranquila, as pessoas que me conhecem sabem que a minha forma de trabalhar sou muito sossegada. Eu falo que a única coisa que me tira do sério é a paciente que não faz pré-natal, porque é a única parte que depende única e exclusivamente dela. Então, é a questão dos exames, a questão da forma como ela vai conduzir essa gestação, o cuidado dela com esse filho que vai vir, né? E uma coisa que a gente também não escuta falar é a pré-concepção. Como que eu me preparo para engravidar? E essa pré-concepção, ela é fundamental, com suplementação de vitamina, o desenvolvimento de atividade saudável. Então, isso é fundamental também. E a gente, às vezes, não escuta falar disso. É verdade. Né? A gente só escuta do pré-natal para frente. Então, a pré-concepção, ela é fundamental. Fez a pré-concepção certinho, bonitinho, a gente vai orientar o que é necessário. O pré-natal, né, que no começo ele é feito uma vez por mês e depois vai ficando mais próximo, e dependendo da via de parto que ela escolher, às vezes 2, 3 vezes por semana, né, mais para o final da gestação. E o pós-parto também é fundamental, por isso que a gente tem sempre que trabalhar em equipe, né? Uma equipe que te dá esse tipo de suporte, porque a paciente depois que nasce, vem as outras dúvidas, que é com relação ao aleitamento, como que ela cuida dessa criança, como que ela cuida do pós dela, né? Se foi cesárea ou se foi parto vaginal, como que é que ela vai cuidar, quais são os cuidados que ela precisa ter. Então a gente precisa ter esse acompanhamento muito de perto. E a participação do marido nesse processo todo, né? No pré-natal, a gente falou aí da questão do parto e tal, mas e no próprio pré-natal, como é que é isso? E a influência dele
de uma maneira positiva dentro desse processo? Eu sempre falo para elas que eu gosto quando o marido vem. Né? São duas coisas que eu gosto, quando o marido vem e quando elas vêm com pastinha, quer dizer que tá tudo ali dentro da pastinha, tudo que eu precisar, e quando o marido está próximo também é muito importante, porque é cultural também que o homem é o que dá o suporte para a mulher. Então, quando ele está junto, tanto no pré-natal quanto na evolução desse parto vaginal, ela se sente mais confiante, mais segura. E eu também acho fundamental, deu tudo certo, nasceu de parto vaginal, aquele parto bonito, eu vejo que os homens começam a olhar as suas mulheres de uma outra forma, como elas são mais resistentes, como elas são mais fortes, então isso é muito importante, né? E também, quando não dá o parto vaginal e é com cesárea, eles também olham elas diferente, porque ela foi capaz de cuidar de uma cirurgia e de uma criança ao mesmo tempo, né? Então, a valorização da mulher depois de uma gestação é outra, é o que eu vejo dentro do consultório. Então, às vezes, no pré-natal, ele é aquele marido participativo, aquele marido bacana, tranquilo, e quando o neném nasce, ele olha para ela com outros olhos, seja parto normal ou cesárea. Legal, então tá aí, ó. A gente está conversando com a doutora Caroline Profeta, Carol, que é médica ginecologista e obstetra da Gen Clínica. Vamos falar um pouco da Gen Clínica que está chegando em Marília, falar da equipe e falar um pouco da doutora também, que é formada aqui em Marília, né? Mas estava fora, estava em Goiás, é isso? Isso. E agora então, retornando. Eu fiz faculdade aqui na Unimar e fiz a residência na FAMEMA. E voltei para Goiás, fiquei lá 1 ano e pouco. E aí, por conta das coisas, dos negócios do meu marido, a família dele é daqui de Marília, a gente acabou voltando para cá. E aí, realmente, reacendeu um desejo, uma coisa que eu sempre quis fazer, de trazer coisas diferentes, né? E aí eu fui atrás de alguns desses cursos de formação, que foi o curso de ultrassom. Então, na clínica eu também faço ultrassom durante toda a gestação. Ela faz, às vezes, os ultrassons fora, mas todas as vezes que vem, ela consegue fazer, né? Então, tem ultrassom 4D. Então, a gente conseguiu trazer ali para dentro da clínica essa estrutura. Sou pós-graduada em reprodução humana pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. Sou pós-graduada em estética íntima pela Ginelaser em Brasília. E aí foi o tempo de trabalho que eu tive também, que eu acabei aprendendo muito também, não só aqui na residência, mas aí eu trabalhei esse 1 ano e meio com meu pai em Goiás. E aí quando eu voltei para cá, eu acabei voltando para dentro da faculdade, para dentro da FAMEMA. E lá eu fico com os alunos, com os residentes, e aí a gente cobre também uma escala que nós somos um grupo bem pequeno. E aí eu conheci o Hélio e a Carla, que estão conosco na clínica. E aí a gente falou, não, vamos trabalhar junto? Então vamos. E aí nós ficamos desse tempo todo, eu estou aqui desde abril, procurando um lugar, né, que fosse dentro daquilo que a gente quer para o nosso paciente, que é um tratamento realmente diferenciado, é um tratamento, o paciente tratado de uma forma única. Então é só realmente agendado e as consultas são consultas longas e demoradas, porque a gente realmente quer o nosso paciente totalmente atendido ali nas suas necessidades. Se Deus quiser, logo a gente amplia. Lá sou eu, né, ginecologista e obstetra, a Carla, Carla Rossini, que ela é nutricionista, e o Hélio Jorge, que é cirurgião plástico. Então, nosso objetivo ali realmente é prestar essa assistência. Os dois atendem homem, eu sou mulher. Então, mas é realmente trazer para o nosso paciente um tratamento diferenciado, ele se sentir bem acolhido. Legal, muito bom, a gente fica feliz aí de ouvir. E essas novidades, né? Eu, quando conversei com a doutora hoje, até confesso para o nosso telespectador, ela falou assim, falar aqui sobre estética íntima e tal, como eu falei, mas o que é isso, né? Me explica aí para eu ficar por dentro também, achei muito interessante. E creio que realmente é algo que vem ao encontro, né, das mulheres em todos os aspectos, principalmente para a qualidade de vida, né, que a gente percebe até mesmo para os relacionamentos que acabam sendo diretamente afetados por algumas dificuldades que a mulher tem, né, e que acaba sendo solucionado de repente com algumas informações. Necessariamente não precisa intervir, né, doutora? Interessante isso, que muitas vezes o bate-papo, a informação, por isso que é importante ter conhecimento, né? Porque eu acho que quando você conhece, às vezes, a solução e vê que é uma coisa tão simples, às vezes o problema até deixa de existir.
Então, é muito importante realmente isso. E lá, nós vamos fazer agora a inauguração, que vai ser no dia 24, agora essa semana na quinta, da 1 às 18 horas. Então, é a oportunidade também que às vezes tem de ir lá conhecer e conversar. Vamos estar nós 3 lá, durante toda a tarde, para conversar com os pacientes ou com as pessoas que quiserem ir lá conhecer realmente um pouquinho. Porque é fundamental o esclarecimento do paciente. Então, conversar, né, você conseguir expor o seu problema para que você tenha a solução daquilo. E às vezes é realmente uma coisa, às vezes, muito mais simples do que você imagina. Né? Então, por exemplo, você está trabalhando, você tem o seu trabalho, você não consegue, às vezes, fazer um procedimento cirúrgico, que é uma coisa mais demorada, com anestesia, internação. Você consegue, às vezes, fazer um procedimento na sexta e na segunda-feira você voltar a trabalhar normal. É verdade. Eu não sei se o pessoal tem o endereço aí da Gen Clínica, se tiver, já coloca pra gente aí na tela também. Está feito o convite aí, vai ser na quinta-feira. Então. Na quinta-feira, dia 24 de maio. Eu não sei se eu deixei o endereço para ele, mas é Eu acho que não, eu estou aqui tentando enxergar. Eu estou precisando. Doutor Caio Brandão, me espera que eu estou indo, viu? É na rua Júlio Mesquita, número 135. Júlio Mesquita, 135. Isso. Legal, então tá aí, ó. E a gente está caminhando para o final do programa, mas ainda tem um tempinho aqui, dá para a gente falar um pouco, até para a gente fechar essa questão que ficou aqui na minha mente também com relação à reposição hormonal, que a gente estava falando aí dos sintomas e tal. Existem algumas pessoas, doutora, que têm esse processo aí antecipado? Isso pode acontecer? Tem sim. Às vezes pode ser por alguma doença, alguma coisa, alguma patologia que precisou às vezes tirar os ovários, que são responsáveis pela produção hormonal dessa paciente, e aí a gente às vezes precisa entrar com a reposição um pouco precoce, ou às vezes uma própria questão genética ou familiar, e essa paciente desenvolve sintomas precoces. A gente diz como precoce antes dos 40. Antes dos 40. Antes dos 40. Porque então, naturalmente ela acontece dali para frente. Dali para né? frente, dali para frente. 40 anos para frente já está na época certa. Mas tem muita paciente que é extremamente ativa e o fato dela entrar na menopausa com 40 anos vai causar um envelhecimento muito rápido. Então, às vezes, ela opta pela reposição, mesmo ela estando na faixa etária adaptada para isso. E isso mudou muito, né? Essa questão, um tempo atrás a gente ouvia falar, tipo, entrou na menopausa, parecia assim, o fim, né? Acabou tudo, a mulher de colorida, ela fica preto e branco. Isso mudou, né? E é engraçado que eu falo para elas e até mostro que até a mucosa vaginal, ela fica mais esbranquiçada. Então, da mulher jovem é mais rosada. Eu dou sempre o exemplo que é da mesma cor da parte de dentro do nosso lábio. E depois da menopausa, ela fica mais esbranquiçada. Ela perde realmente aquele brilho e aquela vida. E a paciente que faz a reposição hormonal, seja ela qual o tipo, né? Eu vejo isso muito mais evidente com relação ao implante do que com os outros, porque os outros demoram um pouco mais para fazer efeito. Então, o implante ele é muito rápido. Então, às vezes a paciente vem, coloca e dali 30 dias ela me manda mensagem. Estou muito bem, estou me sentindo muito bem, estou dormindo bem. E ela entra no consultório, tem aquele brilho novamente. Então acho que é bem se fazer uma analogia, é isso mesmo, né? Perde a cor, volta a cor. É bem isso mesmo. Ganha o brilho de novo. É bem isso mesmo. E a disposição, o vigor, a vida dessa paciente, ela muda realmente. Então eu acho que a reposição hormonal, antigamente a gente tinha também muito preconceito com relação à reposição hormonal. Até por falta de informação mesmo. E hoje em dia isso tem mudado cada vez mais. Né? Uma reposição muito bem indicada, eu acho que não tem coisa melhor para a mulher. Então, a autonomia dessa mulher também, né, de saber, não, o que eu quero para o meu corpo, o que eu quero para a minha vida. E isso começa desde a questão da escolha do método contraceptivo, da escolha do parto. Então, a mulher está tendo mais voz. Então, ela pode dizer realmente aquilo que ela quer. Não, eu realmente não quero ter um envelhecimento assim tão rápido. Eu quero mais vida por mais tempo. É um direito da mulher também. Aliás, esse é um outro assunto que a gente podia ter falado, mas o tempo acabou, os métodos contraceptivos. Doutora, muito obrigado pela presença sua aqui, foi uma honra te receber, eu espero recebê-la numa outra oportunidade. Obrigada, e eu estou aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Obrigado e uma ótima noite. O programa Conexão fica por aqui. Se você ligou o televisor agora, perdeu um programa excepcional. Falamos aqui sobre estética íntima feminina com a doutora Caroline Profeta, médica ginecologista e obstetra da Gen Clínica. Você pode acompanhar a reprise que vai ao ar logo pela manhã nesta terça-feira ou então pelo Facebook aí.com/canal 4, beleza? O Conexão fica por aqui. A gente está de volta na quarta-feira com mais um tema. Sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde. Esse é o plano Vitalícia e Oral Sim Implantes Dentários. Até a próxima.
Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar.